Pessoal, nós estamos aqui fazendo uma reunião com a Jandira, porque a Jandira é a líder da minoria na Câmara e eu estou na liderança lá no Senado da oposição também. E houve um fato muito grave que a imprensa, infelizmente, não está dando a devida repercussão, que foi a decisão do Ministério Público em relação às tais pedaladas fiscais no caso do Plano Safra. Você sabe que é o Ministério Público quem tem a atribuição de abrir uma ação penal. No caso das pedaladas do Plano Safra, o procurador foi muito claro, pediu o arquivamento, disse que não era operação de crédito. Ora, a base de toda a denúncia contra a presidenta é essa. Diz que aquela subvenção econômica no Plano Safra era operação de crédito. E aí? Se o Ministério Público diz que não é crime de responsabilidade, não é operação de crédito, nós temos que, de alguma forma, mobilizar a sociedade, os parlamentares. Nós já entramos com 3 requerimentos no Senado Federal para pedir a paralisação desse julgamento da presidenta Dilma. Mas nós estamos aqui com a nossa deputada Jandira, discutindo as estratégias para esse próximo período. A mobilização na Câmara, a mobilização no Senado, a mobilização na sociedade civil. Jandira. Isso que o senador Lindbergh traz à discussão, e que, lamentavelmente, como disse ele, a repercussão na mídia ela é pequena, porque não interessa a grande mídia demonstrar que não há crime, né? Mas essa atitude do Ministério Público Federal de dizer não há crime e arquivar a questão do que eles chamaram de pedalada, que nunca foi, pela operação de crédito, o contrato de prestação de serviço com o Banco do Brasil para financiar a agricultura familiar, e que a presidenta Dilma nunca deu uma assinatura sequer nesse processo, levou o Ministério Público a reconhecer que não há nenhum crime, portanto, arquive-se a denúncia. Isso significa que todo o processo que foi montado em torno dessas denúncias, de fato, precisa ser paralisado. Se for necessário, o Supremo precisa se posicionar neste mérito, porque os 3 decretos que ficaram também não configuram de forma alguma nenhuma agressão à lei orçamentária, muito menos à meta fiscal do Brasil. Então é necessário que a gente não só consolide a demonstração de que esse golpe, esse impeachment, nada tem a ver com crime de responsabilidade, muito menos com solução ética, né? O problema ali é uma disputa de poder para impor uma agenda que não tem nenhuma condição de passar nas urnas, porque, como disse o senador Lindbergh há algum tempo, é uma agenda contra o Brasil, contra a democracia e contra os pobres desse país. E agora, na Câmara, inclusive, querem aprovar no Congresso uma mudança constitucional para inconstitucionalizar o orçamento sem povo também. Pessoal, vamos lá. Na verdade, a denúncia contra a presidente Dilma era em cima de 2 fatos. Pedaladas fiscais, no caso, o Plano Safra, em 2015, e os decretos de créditos suplementares, que eram 6, agora sobraram 3. Em relação às pedaladas, houve uma perícia no Senado Federal e a perícia reconheceu que não tinha autoria da presidenta da República, da Dilma. Ora, não há crime sem autoria, não tem participação direta dela. Isso já matava as pedaladas. Agora foi a questão final, definitiva, em que o procurador federal, o Ministério Público Federal, diz que no Plano Safra aquilo não é operação de crédito, ou seja, não há crime. Sobrou 3 decretos de créditos suplementares. Nesse caso também, ficou claro em todo o processo que antes da presidente assinar os decretos, aquilo passava por 20 órgãos técnicos de assessorias e todos eles diziam o seguinte: olha, esses decretos são compatíveis com a meta fiscal. A presidente só assinava depois de todo mundo assinar. Não há dolo, exatamente. Portanto, não há crime. Aí eu pergunto, onde está o dolo nesse caso? Eu estou falando tudo isso, pessoal, porque esse processo aqui está desmoralizado. E eu digo o seguinte, se aquele Senado, porque ali eu tenho uma certeza, aqueles senadores todos já sabem que não há crime de responsabilidade. Mas se o Senado não paralisar esse processo, depois dessa decisão do Ministério Público, o Supremo, nós vamos recorrer sim ao Supremo. E aí não vale, porque eu já vi ministro do Supremo dizendo o seguinte: não, nós vamos analisar apenas o rito, nós não vamos entrar no mérito. Que isso? O Supremo tem que entrar no mérito. O Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional, que tem que dar a palavra final. E eu duvido que eles consigam dizer que há crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma. Nós vamos às últimas consequências. Esse fato aqui, para nós, é a desmoralização definitiva desse processo do impeachment. Agosto é um mês importantíssimo, né? Final de julho, esse período agora, julho e agosto, porque está prevista a votação final de agosto. É uma semana depois das Olimpíadas, entre dia 25 e dia 29. Deve ser um julgamento de 5 dias no plenário do Senado. O que
que nós queremos é paralisar isso já, diante da retirada da denúncia do Ministério Público Federal, como disse o senador Lindbergh, né? Mas, de qualquer maneira, esse período é um período importante para a intensa mobilização da sociedade, direcionando essa opinião aos senadores. Né? Os senadores todos recebem da sociedade o seguinte: Ministério Público arquiva a denúncia. E aí, senador, não há crime. Vamos paralisar o processo? Acho que essa deve ser a mensagem. Pessoal, eu encerro dizendo o seguinte, pedindo ajuda a vocês para divulgar isso. Falar dessa decisão do Ministério Público Federal, porque é impressionante o bloqueio da grande mídia no nosso país. Vamos em frente, lutar para reverter esse golpe. Pela democracia, fora Temer e fora Cunha.